Bem, gente, então, como sempre fazemos, né? Nós temos aí a nossa mensagem desta noite. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fosse ficar aqui eternamente e esquecem-se de serem felizes. Isso dá uma demonstração clara que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, desde que a gente se ajuste dentro do universo, se ajustando nas suas leis, nós conseguimos ainda sermos felizes. Na era do Espírito, a matéria é componente necessário à evolução da alma, mas ainda assim não deixa de ser matéria. Vem complementar exatamente essa situação aqui. Enquanto nós dependemos do nosso corpo físico e da nossa matéria, nós temos que procurar fazer tudo o que pudermos para adequarmos as nossas condições, para que assim a gente possa crescer, evoluir, sem, contudo, sermos só matéria e nem temos condições ainda de se projetar somente no espírito. Então, esse equilíbrio, essa dualidade, é que nos faz refletir o quanto é importante para nós vivermos na carne, para que a gente possa propiciar ao espírito o crescimento e o desenvolvimento. Kardec, em seus estudos, constatou que o mundo invisível, ou mundo espiritual que nos circunda, reage constantemente sobre o mundo visível, sobre o mundo físico. E nos mostra como sendo uma das forças da natureza. Quais são e quantas são essas forças da natureza? Nenhum de nós é capaz de sabê-las por enquanto. À medida que elas vão aparecendo, evidentemente elas vão sendo estudadas, elas vão sendo trabalhadas, né? Mas nenhum de nós sabe quantas, e muitas vezes conhecemos os resultados, mas não sabemos ainda como que é que elas se reagem entre um ou outro aspecto, né? Conhecermos os efeitos dessa força oculta que nos domina e nos subjuga em algumas ocasiões não será ter a chave de muitos problemas, indaga Kardec. Será que se nós debruçarmos para trabalharmos isso, né? Todos esses fenômenos que circundam a alma, né? Todos esses fenômenos não seria a chave de muita coisa que nos acontece? Com certeza sim. Por isso que cada vez mais a ciência, né, busca avançar um pouco mais com segurança, como toda ciência deve ser, para buscar a chave. Evidentemente, uma chave mestra definitiva, nós não temos condições de tê-la. Mas só o fato de ter esse entendimento já é um grande avanço. Explicações de uma porção de fatos que nos passam despercebidos. Conhecer a causa do mal é ter um meio de preservar-se contra eles, assim como foi com a propriedade da eletricidade, que nos deu um meio de atenuar desastrosos efeitos da energia do raio antes dos para-raios. Tudo isso já estava dentro da lei da natureza. O que o homem fez foi descobrir uma dessas forças, foi descobrir um desses fenômenos e arrumou um antídoto. E qual foi o antídoto? Os para-raios. A energia sempre teve. O que o homem fez?
Ele apenas descobriu e utiliza a energia para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Né? A exemplo do que está acontecendo agora com a física quântica, né? Com a neurociência, que são ciências que vão dando para nós um patamar de conhecimento e de sustentação capaz de nos tirar do atoleiro de ignorância que nós estávamos. Precisávamos dessa sacudidela para que a gente pudesse caminhar e avançar. Por isso que Kardec, ele nunca abriu mão dos seus estudos, da inclusão da ciência como sendo um dos pilares da doutrina espírita. Se nós pudéssemos arquitetar, desenhar as obras de Kardec, nós poderíamos dizer que seria uma casa, um alicerce bem forte, com bastante sustentação, onde ele construiu o primeiro pavimento, aguardando que outros viessem substituí-lo nessa pesquisa, nesse caminhar. A partir daí, nós vamos construindo cada vez mais e aumentando esse edifício iniciado por Kardec. Então não existe nenhuma contradição, né, da ciência, no avanço da ciência, no estudo da ciência em relação à doutrina espírita, porque ela está também embasada dentro da ciência, como da filosofia e da própria religião. É conhecido o provérbio: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Podemos parodiá-lo em relação aos nossos espíritos simpáticos, dizendo: aqueles espíritos que estão no mundo espiritual, aqueles que estão livres da carne, dize-me o que pensas, dir-te-ei com quem andas. Porque nós sabemos que a nossa interação com o mundo espiritual é total, é permanente, é 24 horas por dia. Então, o que vai ser determinante para saber qual o tipo de espírito que está presente nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, vai depender da nossa ação. E a nossa ação é proveniente do pensamento. Então, cabe a cada um de nós escolher as nossas companhias. Aqui, queria fazer um parênteses, isso em condições normais. Porque quando o médium está em transe mediúnico, num trabalho, em uma casa espírita, num local apropriado, esse médium normalmente vai interagir com espíritos de várias classes, de várias naturezas. Isso quer dizer com espíritos em desequilíbrios ou espíritos de luzes, porque ali o médium está em trabalho. É uma ferramenta em trabalho, o que difere do nosso dia a dia, do nosso pensar, né? Porque o médium, nesse momento, está dentro das suas faculdades para poder fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual. E aí, nesse espaço, ele vai utilizar, né, evidentemente, acompanhado dos seus mentores, na realização desses trabalhos, sem nenhum problema. Sabemos que os pensamentos se traduzem por atos
Se admitirmos que a discórdia, o orgulho, a inveja e o ciúme não podem ser inspirados senão por maus espíritos, subtende-se que aqueles que trazem consigo elementos desta natureza, causando desunião, estão expostos a uma psicosfera umbralina, pelo seu livre-arbítrio, sujeito às leis de causa e efeito. Isso é natural, né? Se nós vivemos num mundo de interação, se são os nossos pensamentos que vão dar o tom, se são os nossos pensamentos que vão ser o fator determinante para criarmos a psicosfera que queremos ao redor de nós, evidentemente que o livre-arbítrio aí está em jogo. Em algumas situações ficamos maus, em desequilíbrio, né, por ignorância ou por culpa nossa mesmo, por não entender, por não compreender toda essa sistemática. Porque à medida que a gente entende e compreende qual a nossa posição e como estamos situados, nós vamos evitando essas armadilhas. Nós vamos ultrapassando essas dificuldades com sabedoria, né, com iluminação, dentro de um propósito de crescimento, com base na lei de causa e efeito. Influência dos espíritos em nosso pensamento. No livro dos Espíritos, Allan Kardec faz esse questionamento, né? Ele pergunta se existe essa influência dos espíritos, né, em relação ao nosso dia a dia. E aí os espíritos superiores vêm afirmando: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, ou seja, que no dia a dia, são eles que vos atingem, são eles que vos dirigem, são eles que intuem. Então, essa interação é permanente, é constante. Já dizia Allan Kardec na sua obra, né, básica. Analisando a resposta dos espíritos, vemos que, na maioria das vezes, nós, encarnados, agimos sob influência de entidades do plano espiritual que se acham em afinidade conosco. É a lei de atração. Quem é que vai se afinar conosco? São aqueles que comungam as ideias dos nossos pensamentos. São essas pessoas que vão estar conosco. São esses espíritos que vão estar conosco. Repito, com exceção dos trabalhos mediúnicos. Mas, no dia a dia, nós vamos estar interagindo com esses irmãos que estão no plano espiritual. Isso, de certa forma, já acontece entre os encarnados. Emmanuel afirma que nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Ou seja, todo esse mecanismo aqui, ele pode sofrer a indução. Nós podemos, a todo instante, induzirmos e sermos induzidos. Nós vamos comandar, né? Vai depender. Grande responsável. Sim, porque se nós deixarmos, nós vamos tornar-nos frágeis diante de irmãos que vão estar nos influenciando. Porque também nós aqui influenciamos nossos irmãos lá também. Que da mesma forma que nós temos irmãos aqui com poder de mentalização, de força magnética, capaz de interferir também nos nossos irmãos no plano espiritual, a induzi-los a praticar o mal, né? Quem de nós não sabe disso?
Avançando um pouco mais, temos aí a influência oculta dos espíritos em nosso pensamento e atos. Na questão 460 no Livro dos Espíritos, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, ou seja, nós somos espíritos, isso é indiscutível, né? Nós somos espíritos, e como espíritos, somos seres pensantes. Então, além desses nossos pensamentos, provenientes do nosso espírito, pode haver outros pensamentos, né, junto aos nossos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois, bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos pensamentos. E isso não faz nenhuma importância, desde que estejam na mesma vibração. Para mim não tem importância nenhuma se agora, nesse momento, é o meu espírito que está aqui, ou se eu estou recebendo influência, ou indução, ou orientação de outro espírito, para que a gente possa conduzir o estudo. Não importa, desde que seja na mesma vibração para praticar o bem, isso para mim é indiferente, não vai interferir em nada. O contrário também acontece quando nós estamos numa vibração baixa, onde esses irmãos também vão ter oportunidade de interferirem e agirem, e vão atuar também, né? Não é só para as coisas boas, acontece também para as coisas ruins. Como se diz, né? Como se dá, que dá no Chico, dá em Francisco. Não é, Zé Francisco? É isso aí. Então é isso que nos faz alertar da necessidade da nossa vigilância constante, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 471, quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física. Como nós falamos, nós somos um ser biológico, social, psíquico, espiritual. É quase sempre um efeito das comunicações que estabelece inconscientemente com os espíritos, ou que estabelecestes com ele durante o sono. O nosso corpo físico precisa do seu descanso reparador. E isso aí já é notório, isso aí é evidente. Em função disso, há um desgaste até maior para aqueles que trabalham na jornada noturna em relação à diurna. E a própria legislação reconhece isso e paga até um adicional, o que nós chamamos de adicional noturno, para, entre aspas, tentar compensar, né, o desgaste que a pessoa está sofrendo. Evidentemente, não tem como mensurar isso, mas é um paliativo para demonstrar
que, olha, você estando à noite acordado, você vai sofrer algumas consequências e por isso você tem mais um adicional para compensar isso. Só que em termos espirituais, isso aí é uma fragilidade tanto para o corpo como um desequilíbrio para o espírito, porque o espírito precisa das suas saídas do corpo físico. Ainda que ele fique preso, como nós sabemos, pelo cordão fluídico, que ele não se desliga totalmente do corpo físico, né? Porque se assim ocorresse, haveria a morte do corpo físico e o desencarne do espírito, né? Mas ainda assim é necessário, é fundamental para que o espírito busque o seu equilíbrio. Procure ficar algumas noites acordados, ver o que acontece. A irritação que dão aí, você tem que ver o que realmente está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Se é só uma questão de natureza espiritual, ou pode ser também uma questão de natureza fisiológica, neurológica, psíquica. O importante é descobrir a causa, porque também não vamos atribuir tudo de mal que nos acontece aos nossos irmãos no plano espiritual, né? E aí nós temos Kardec fez algumas classificações de espíritos. Espíritos batedores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Os nossos irmãos impuros são aqueles irmãos totalmente em desequilíbrio. Aqueles irmãos que só praticam o mal. E muitas vezes já o fazia na condição de encarnado. Porque, como sempre a gente, né, comenta, nós somos aqui hoje o que nós fomos preparados para sermos, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, e vamos ser amanhã a proposta da execução que nós fizemos para hoje. E o meu desencarne ocorrendo agora, eu vou continuar sendo o que eu sou. A mudança de encarnado para desencarnado, para o espírito, a não ser pela liberdade, né, que ele tem do corpo físico, mas em termos dessa classificação aqui, vai ser a mesma. Se aqui eu sou um espírito impuro, o meu desencarne não vai me fazer transformar em anjo. Eu vou continuar sendo um espírito impuro. Posso ser também um espírito leviano, aquele espírito que não está nem aí para nada, nem para si, nem para os outros, nem para as leis divinas, né? Totalmente irresponsável, quer nem saber, até a hora que o calo doer, né? Porque uma hora todos nós vamos ter que acordar, né? Aqueles espíritos deus que não está nem aí para nada, né? Que também é indesejável, porque nós não basta não fazer o mal, é preciso que façamos o bem. Só não fazer o mal não resolve nada. Ah, não, mas eu não faço mal. Eu não faço mal a ninguém. E daí? Mas você faz o bem. E quando você faz o bem, você o faz direito? Ou você faz propagando que você está fazendo bem? Né?
que a mão direita da esquerda, não precisa ficar sabendo. Então, como eu estou fazendo o meu bem? Então, tudo isso somos nós que decidimos diante do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E aí nós temos também os batedores, os perturbadores, aqueles que não gostam de dar sossego a ninguém, né? Que adora incomodar os outros, adora perturbar os outros. Há uns anos atrás, isso aqui era muito comum nas fazendas, nas roças. Quem nunca ouviu falar dos casos de assombrações, né? Isso era muito comum. Hoje, praticamente quase que a gente não ouve, não tem mais, mesmo porque, como nós já dissemos, essa fase do Espírito tentar despertar em nós, inicialmente, a curiosidade e, posteriormente, né, a consciência da existência do plano espiritual, e a partir daí criar uma nova dimensão filosófica, científica e doutrinária, eles utilizaram muito, os espíritos superiores utilizaram muito essa mão de obra aqui. Porque não engane não, a exemplo do que acontece aqui conosco, né? Nós temos pessoas que trabalham conosco. No plano espiritual não é diferente não. Muitas vezes os espíritos superiores vão usar esses espíritos aqui para chamar a atenção, para despertar, né? E esses pseudo-sábios? Deixei por último, porque esse aqui é complicado. Por quê? São espíritos que muitas vezes vêm cheios de artimanhas e muitas vezes conseguem nos enganar se nós estivermos desatentos. Eles têm essa capacidade, porque inteligência eles têm. E como espírito inteligentes, eles sabem como manusear fluidos, como trabalhar o magnetismo, como trabalhar a hipnose, como trabalhar essas energias. E eles vêm se revestindo, muitas vezes, de espíritos nobres, de espíritos iluminados. Eu sou São Vicente Paulo, né? Eu sou Rui Barbosa, eu sou ciclano, fulano, estou aqui para te dar uma orientação, assim, né? O médium, né? Por não ter uma maturidade, por não ter conhecimento, por não ter uma vivência, muitas vezes, pela vaidade, né, se deixa ser seduzido por aquele irmão que na verdade é um pseudo-sábio. Não é aquela figura que está ali. Então, até nisso é interessante que se comente, para que a gente vê a importância que é da mediunidade trabalhada numa casa onde toda a orientação é passada, toda a orientação é destinada no sentido de alertar um médium para que ele não caia nessas ciladas. Porque se nós estamos expostos, o médium muito mais. Por quê? Em função da sua mediunidade, ele tem a capacidade de interação muito mais fácil do que uma pessoa cuja mediunidade não é tão ostensiva assim. Os filósofos alquímicos do século XVI e XVII, Vanini, Agrippa, Van Elk, já atribuíam ao magnetismo emitido pela vontade, pelo querer, o resultado dos seus amuletos e encantamentos. Quem nunca teve seu amuleto? Por que os amuletos?
Porque muitas vezes a gente se apega a santinhos, se apega a imagem, se apega a qualquer coisa e tem aquilo como sendo uma coisa que vai te dar sorte. E será que vai te dar sorte mesmo? Se você impregna naquele objeto toda a sua força, todo o seu pensamento, toda vez que você pegá-lo, onde vai estar seu pensamento? Então, isso que faz com que os amuletos resolvam. Por quê? Vai ligar, né, ao pensamento positivo. E é natural que assim seja, né? O desejo realiza-se na ideia, disse o Van Helmont. Ideia que não é vã, mas uma ideia força, que realiza o encantamento. Ernesto Bozano. Ernesto Bozano foi um dos grandes baluartes, né, da doutrina espírita, na época de Allan Kardec. Ernesto Bozano foi contemporâneo de Leon Denis, Gabriel Delano, né, e tantos outros que tanto contribuíram para o avanço da doutrina espírita. A física quântica, ciência que estuda o mundo e seus fenômenos em nível microscópico, veio para reforçar a ideia de que a nossa realidade é diretamente modificada pelo que pensamos e pelas ondas de energia que emanamos com esses pensamentos. Quando Kardec, através dos espíritos superiores, ele trouxe a codificação da doutrina espírita, nessa época já havia a física quântica? O que vocês acham? Em 1857. Naquela época já tinha ciência da existência da física quântica? Já não era estudada ainda. Mas então, como que ele já trabalhava o pensamento como ondas e como que ele já sabia a força desse pensamento? É através das informações que nos vieram e continua vindo ainda no plano espiritual. Quem já teve a oportunidade de ler algumas das obras de André Luiz fica fascinado em muitas obras, né? Além da leitura fácil, o alto grau de conhecimento de informação científica que traz nos seus ensinamentos, né? Que está muito além da época no qual foram publicados. Então a gente percebe que nós nunca ficamos sozinhos. Sempre tivemos, além da proteção, tivemos também as orientações necessárias, né? Então, com o advento do estudo mais avançado da física quântica, onde tudo é possível, nós passamos a trabalhar os pensamentos, as energias, dentro de um campo racional, dentro de um campo científico. É a mesma racionalidade que Allan Kardec pedia lá atrás, quando da codificação. Nós temos que ter uma fé raciocinada. Fé cega e fé raciocinada. Fé cega, quando você, né, não questiona absolutamente nada e acredita piamente no que existe ali. Uma fé raciocinada, tudo é passível de ser questionado.
A começar por nós mesmos. Será que isso que está sendo falado é verídico? Bom, pode ser, ou pode não ser. O que me cabe fazer? Buscar, estudar, pesquisar. Fazendo isso, o que acontece? Eu avanço no meu conhecimento. Eu saio da inércia. Então, até nesse aspecto é interessante o questionamento. Ou eu acredito e não faço nada, ou eu fico na dúvida e vou me inteirar se realmente isso se verifica ou não. Alguma coisa me impede, ou alguém me impede de eu pesquisar, buscar, estudar, avançar? Não. Basta que eu queira, tenha vontade e disposição para isso. Só. Né? Através da ciência é possível concluir que um pensamento positivo, quando emanado em alta frequência, carrega um pacotinho de energia muito maior devido à sua frequência de vibração. Ou seja, nós já trabalhamos aqui os sinapses, já trabalhamos aqui os neurônios, na fabricação da serotonina, noradrenalina, né? Todas aquelas questões que o nosso cérebro produz, que é uma usina, um laboratório na fabricação de energia e de substância química, porque nós precisamos dessas energias químicas, além do fluido vital que é necessário tanto para o nosso perispírito quanto para o nosso corpo físico, né? Daí a importância de desejar o bem e emanar energias positivas. Então, hoje, pela ciência, você pensar no bem e produzir o bem é uma questão de saúde. É uma questão de saúde física, mental e espiritual. Deixou de ser um comportamento somente dentro do âmbito religioso. Por quê? Se eu não emano bem, o que eu vou produzir, o que eu vou forçar o meu organismo a produzir, vão ser lixos que vai me detonar os meus órgãos. Quem fala isso não é religião, quem fala isso é a ciência. É a ciência que vem demonstrar o porquê temos que fazer o bem. Muitas vezes confundimos muito isso, porque o outro faz o mal, em vez de a gente continuar fazendo bem, nós vamos fazer o que ele está fazendo. Aí vai nos prejudicar muito mais, vai nos abaixar. Rebater, né? Sei mesmo. Por que Jesus nos ensinou a perdoar? Perdoar quantas vezes? Né? Por que Ele nos ensinou a perdoar? Porque se a gente não perdoa, a gente fica com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. E aí o nosso laboratório vai produzir Jesus e explicar isso lá atrás. Jesus, a única coisa que podia fazer, pelo amor de Deus, vigiar e orar. Não é nada. Não tinha ciência para poder ampará-lo nas pregações. Ele estava em parábolas, ele usava os meios pedagógicos que ele tinha para poder acordar o povo da época. E hoje nós temos a ciência, uma grande aliada, a nos dar respaldo no nosso dia a dia, né? O corpo e o universo ao nosso derredor respondem claramente a esse fenômeno. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados. Por isso, quando nós julgamos
qualquer objeto, né? Descartamos plásticos, saquinhos, qualquer coisa assim, estamos afetando materialmente a natureza, né? Da mesma forma, quando nós pensamos em desequilíbrio, estamos afetando a psicosfera. Porque da mesma forma que nós amontoamos lixo lá na rua, provenientes da nossa casa, nós também podemos fazer em relação à psicosfera do qual todos nós estamos inseridos. Imagina nós aqui, se estivéssemos trabalhando para o mal, pensamento para o mal, que tipo de energia que nós estaríamos criando aqui, gente? E quantos aí fora, por ignorância, não fazem isso diariamente? Né? O que dizer então do intercâmbio com o plano espiritual? Nós sabemos que existe esse intercâmbio, né? Ele é permanente. Eles nos influenciando e nós influenciando eles. Eles passam apertado lá também com a nossa contaminação psíquica, pela nossa poluição psíquica, porque eles vão ter que interagir no universo contaminado pelo nosso pensamento em desequilíbrio. Nós estamos produzindo lixo mental, né? E tudo isso vem através da CID 10, item F443, né? Que até então tudo isso era considerado como um absurdo dentro do aspecto científico ou médico. Hoje já não é mais, porque aquela barreira, aquele preconceito, aquela ignorância foi por terra com a CID 10, que é o Código Internacional de Doenças. Se nós formos lá e verificarmos o que significa isso, o que é? Nada mais, nada menos do que a interferência do plano espiritual em nós como obsessores, não como médiums, que é diferente, já falamos, mas como obsessor. E quem está proporcionando isso aí em nós? Somos nós mesmos. O difícil vai ser nós encontrarmos profissionais com capacidade e maturidade na área da saúde para falar assim: ó, meu filho, você vai tomar esse remedinho, vai tomar isso, aquilo, mas também você vai ter que ajustar a sua alma. Você está em desequilíbrio, você está tendo, né, uma influência negativa, tem obsessores te acompanhando. Será que os médicos vão falar isso conosco? Será que os psicólogos, os psiquiatras bem distante, eu até creio, vão estar falando assim conosco? Mas ué, se a doença existe, se ela está enquadrada aqui, porque ele está sendo feito, né, São Tenor? Mas o preconceito não deixa, né? Mas porque ele, médico, não pode fazê-lo? Preconceito, porque poder pode. Mas não é só preconceito. Ele não pode fazer. Oi? Ele pode fazer quando os outros. Ele pode até acreditar, mas se os outros não acreditam, ele vai acreditar. Isso é onde eu ia chegar. Não é só por preconceito, porque se ele falar, ele pode ser mal interpretado, recriminado, doido. Como aquele que vai ter consulta? Ih, que médico é doido. Agora, doidou de vez. Ele está falando em obsessor. Agora, quantas religiões nós temos? Quantas seitas? Quantos de nós acreditam na reencarnação? Ou quantos de nós não acreditam? Agora, imagine esse universo todo. Como que esses médicos vão lidar com isso? Então, prefere o quê? Opção. Quando muito, e nós já tivemos alguns casos desses, quando muito, os médicos chegarem para o paciente e falar: olha,
tudo que era possível fazermos dentro da área da ciência médica foi feito. Todos os exames, todas as análises. Não deu nada. Nada. Quem sabe você procura, né, uma outra alternativa, uma outra medicina que possa te auxiliar nisso. Por isso que eles não fazem. Né? Mas graças a Deus, nós estamos avançando, nós estamos envolvendo, né? A ciência está aí cada vez mais para nos auxiliar e dar a nós essa condição que nós precisamos.